Portanto, essa cobertura, como dissemos, é apenas uma. Agora, essa cobertura esteve ausente por milhares de anos, e em 1973, quando aqueles dois anjos vieram a mim, na chegada da manifestação de Jesus Cristo homem, ali a cobertura começou a se alinhar com o pacto. Então, em 1973, tudo começou assim. Começou primeiro me ensinando a ser obediente àquela vozinha que fala comigo e fala com você, porque você é um espírito comigo. Vocês têm o mesmo evangelho, têm a mesma confissão. Quando dizemos você é um espírito comigo, não é que você esteja em meu espírito, é um espírito. O evangelho da incircuncisão nos torna um espírito com ele. E então essa vozinha começa a se desenvolver em você. Ela começa a lidar com você, e quanto mais obediente você for a ela, mais a cobertura vai se soltando. Atualmente até agora, desde cura, provisão, proteção, é o que tem me acompanhado, e a cobertura comigo é maravilhosa. Dizem Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 5. Vejam como é interessante. Esse capítulo, falando sobre a cobertura, diz: ai dos filhos que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho. Hello? Tomar conselho, e não de mim. Houve muitas pessoas perto de mim, e depois eles têm blasfemado. Isso é uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Desmontar o conselho e dizer: Deus fala comigo também, não apenas com José Luiz. Foi o que aconteceu. Vocês se lembram de Moisés e Maria. E Arão, ele disse: bem, se ele fala com Moisés, por que não pode falar comigo? E deu lepra a Maria, o que gerou uma desobediência porque eles blasfemaram. E Moisés teve que orar e dizer: olha, pai, ela é minha irmã, cubra-a, tire essa lepra, porque o corpo dela estava cheio de lepra por causa desse tipo de desobediência. Depois ele diz: ai dos filhos, fala dos filhos que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho e não de mim, para se cobrirem com uma cobertura. Ouçam isso. Essa é a cobertura, vejam, para se cobrirem com uma cobertura e não do meu espírito, acrescentando pecado ao pecado. O antigo pacto. Que se desviam para descer ao Egito, tipo do mundo, tipo da sabedoria humana. E não pediram da minha boca. Abba, Pai, da minha boca, para se fortalecerem com a força de Faraó e colocarem sua esperança na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o refúgio à sombra do Egito em confusão. Quando os seus príncipes estiverem em Zoã e os seus embaixadores chegarem a Ranes, nomes daqueles tempos, todos eles se envergonharão do povo que não lhes aproveita, nem os ajuda, nem lhes dá proveito, mas isso lhes servirá de vergonha e até de opróbrio. Abençoado como você vai abandonar a coberta onde você se apoia, onde você se refugia, esse é o seu refúgio. Já te marcaram, te disseram, você é meu, e agora você não pode escapar dessa cobertura. Você pode brigar comigo, pode ficar chateado comigo, mas não pode sair dessa cobertura abençoado. Porque veja, você cai no pavilhão do labirinto, onde no momento em que você ouve vozes aqui, você ouve vozes ali, e de repente começa a confusão. Pergunte àqueles que estiveram perto de mim. É melhor não perguntar a eles, pois você não deve nem mesmo falar com eles, pois eles não merecem que se fale com eles. Mas aqueles que saíram daqui, ouçam a pregação deles para que possam ver como estão perturbados e confusos. Suas mentes estão em confusão. Pois não é mais
O Espírito Santo não é mais o conforto que vem da cobertura.